Olá! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo das equações diferenciais de segunda ordem e vamos atacar o seguinte problema. Suponha que nós temos aqui a nossa equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Mais à frente a gente vai restringir esses carinhas para serem constantes, A e B, mas o que a gente vai atacar na aula de hoje é o problema não homogêneo. Tá? Então chegou a hora de a gente ver como é que determinamos a solução da equação não homogênea. Então, pelo que a gente já desenvolveu anteriormente, nós sabemos que a solução geral nesse caso pode ser escrita como solução da equação homogênea, ou seja, a solução dessa equação igual a zero, mais uma solução particular. Então, o que a gente vai desenvolver na aula de hoje é uma maneira de encontrar a solução particular associada a essa equação. Tá? A não homogênea. Porque uma vez que a gente conhece a solução particular, basta somar com a solução da homogênea associada e a gente vai ter a solução da equação como um todo. Tranquilo? Lembre que na aula passada, vamos relembrar rapidamente o método que a gente viu da redução de ordem. Então, relembre o seguinte. Na aula passada, nós vimos uma técnica que permitia determinar a solução desta equação, y duas linhas, mais p de x, y', mais q de x vezes y igual a zero. Né? Naquele caso, as funções, os coeficientes da EDO, p de x e q de x, eram consideradas funções arbitrárias. Né? Bastava que fossem contínuas. Tá? E aí a gente viu o seguinte, uma vez que eu conheça, de alguma maneira, a primeira solução, ou uma solução, eu posso construir a segunda solução da seguinte maneira: eu multiplico a primeira solução por uma função de x. Essa função u de x, ela satisfaz a seguinte integral, ou a seguinte equação. Essa função u, ela é dada como a integral de v de x dx. E essa função v de x é uma função auxiliar que ela é calculada da seguinte maneira: 1 sobre a primeira solução ao quadrado, e aqui em cima tem o e elevado a menos a integral de p de x dx, onde esse p de x é exatamente esse p de x que aparece aqui na nossa equação. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nesse método da redução de ordem, nós utilizamos uma solução conhecida para obter a outra solução. No método que a gente vai aprender na aula de hoje, chamado variação dos parâmetros, aqui embaixo, ó, variação dos parâmetros, ele se baseia basicamente nesse mesmo método. A gente vai construir a solução particular a partir de duas outras soluções. Quais outras soluções, professor? As soluções da equação homogênea. Então, aqui a gente vai supor que a gente conhece as soluções da equação homogênea, tá? E uma vez que a gente tem esses caras, a gente vai utilizar eles para construir a solução particular. Então, a ideia é muito parecida com o método de redução de ordem. Na verdade, redução de ordem é um caso particular desse método que a gente vai aprender na aula de hoje, que é o chamado método da variação dos parâmetros. Tá ok? Então, aqui estão listados alguns objetivos da aula de hoje. Compreender o princípio, né, do método da variação dos parâmetros, né, e a gente vai fazer uma batelada de exemplos. Né. Vamos ver que a condição do Wronskiano nunca se anular vai ser necessária para que a gente possa utilizar esse método. Né. Na aula passada a gente viu a fórmula de Abel, que correlaciona o Wronskiano em um x qualquer com o Wronskiano no ponto conhecido e com essa integral, né? Menos, deixa eu colocar o menos para fora, p de x dx. Como isso aqui nunca se anula, se o Wronskiano for zero num ponto, ele sempre vai ser zero, tá certo? Mas, como a gente viu também, se esse cara não for zero num ponto, isso aqui nunca vai ser zero. E se eu tiver soluções linearmente independentes, y1 e y2, eu sei que o Wronskiano dessas duas funções, calculado em um ponto, por exemplo, nesse ponto y0, obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Então, se esse cara for diferente de zero, eu garanto que isso aqui sempre vai ser diferente de zero. Mas, professor, isso vai ser importante em algum momento? Vai sim. Vocês vão ver que esse Wronskiano ele vai aparecer no denominador de alguma expressão. Então, o fato dele não se anular é o que vai permitir que a gente utilize esse método. Tá? Depois a gente vai ver uma variação, uma outra maneira de determinar as soluções particulares, um outro método que é chamado método dos coeficientes a determinar. Aí eu vou mostrar para vocês uma abordagem diferente nesse método. Ele tem duas formas de ser apresentada: a forma via operador anulador ou a forma via
que a gente chama método do chute, né? Um chute inteligente. Você supõe que a solução particular tem uma determinada forma, joga isso na equação diferencial e descobre quais coeficientes você deve colocar aqui na equação, nessa forma particular, para que essa solução particular seja a mesma solução. Tá? Então, eu vou mostrar uma maneira diferente de fazer isso, porque talvez não caiba nessa aula, talvez fique para a próxima, mas eu vou mostrar uma maneira diferente, porque essa forma de determinar os coeficientes, que a gente chama coeficientes a determinar, baseado num chute inteligente, ele é um método que não é geral, né? Primeiro, ele não é geral, e segundo, que ele tem, dependendo das soluções da homogênea, dependendo das funções que aparecem na solução homogênea e no termo r de x, que é o termo não homogêneo, frequentemente a gente tem que ajustar nossa função tentativa, o nosso chute. Então, em vez de fazer isso de uma maneira, para cada exemplo tentar ajustar, a gente vai tentar desenvolver aqui o método sistemático, que é o método operador anulador. Ok, então vamos partir agora para o método propriamente dito, o método da variação dos parâmetros. Então, vamos começar com a nossa EDO mais genérica, y2 linhas, claro, de segunda ordem linear, né? y2 linhas mais p de x. Eu vou colocar só p, mas vocês entendam que todo mundo aqui depende de x, tá? Mais que y igual a r. Tá? Então, a gente vai partir desse caso. Por enquanto, não vamos colocar nenhuma condição em p em q. Por enquanto, são funções arbitrárias, tá certo? Mas que sejam contínuas, né? Ok. Então, o que a gente vai assumir é que eu sei, de alguma maneira, eu determinei a solução da equação homogênea. Então, eu consegui determinar a solução dessa equação. As soluções dela eu vou denotar por y1 de x e y2 de x, tá certo? Então, y1 e y2 são soluções dessa equação. Isso quer dizer que se eu colocar o índice 1 aqui, o índice 1 aqui, o índice 1 aqui, o resultado é zero. Se eu colocar da mesma forma o índice 2 aqui, o índice 2 aqui, o índice 2 aqui, o resultado disso também é zero. Tá? Então, a proposta do método é que a solução particular da minha equação ela pode ser escrita como uma função de x, né? Uma função arbitrária de x, vezes a primeira solução, mais uma outra função arbitrária de x, vezes a segunda solução. Então, essa é a proposta. Vai funcionar, professor? Vamos ver. Vamos ver. Então, aqui é a proposta para a minha solução particular. Vamos supor que ela tem esse formato. E o que é que eu não conheço aqui nessa proposta? Eu não conheço essas funções u e v. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar ver. Será que eu consigo uma maneira de encontrar funções u e v de forma que tornem essa função uma solução particular dessa equação? É isso que a gente vai desenvolver aqui. Tranquilo? Ok, então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o que eu vou precisar fazer? Bom, como eu estou assumindo, daqui para frente, pessoal, eu vou evitar colocar a dependência, né, a variável dependente, para simplificar aqui os cálculos. Então, eu estou assumindo que essa yp, que se escreve como uy mais vy2, estou assumindo que ela vai ser solução dessa equação. Então, eu vou ter que calcular as derivadas, jogar aqui, e igualar a zero? Não, igualar a r de x, tá certo? Porque eu estou olhando a equação não homogênea. Então, vamos calcular aqui a primeira derivada. Aqui tem um produto, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A mesma coisa no outro fator, v'y2 mais vy2'. Tá? Então, agora eu vou substituir isso na equação. O professor não vai calcular a derivada segunda não para colocar aqui? Bom, não vou calcular de forma explícita. Mas a derivada segunda é a derivada da derivada primeira, né? E a derivada primeira eu já tenho aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa derivada eu posso escrever como a derivada da derivada, né? E aí eu vou deixar dessa maneira denotada aqui dentro da equação. Então, vamos ficar com a derivada desse cara. Então, vai ficar assim, u' y1 mais u y' mais v' y2 mais vy2'. A dedução desse método, né, é um pouco trabalhoso, mas dá para acompanhar, tá certo? O que vai nos interessar no final é o resultado onde a gente vai chegar, tá? Então, isso aqui é a derivada segunda dessa função aqui, tá? Eu não vou derivar, vou deixar só denotado assim para não ter que abrir esses termos aqui, tá? Vou abrir só o necessário. Bom, mais p que multiplica a derivada primeira, e a derivada primeira está aqui, tá? Eu vou só substituir esse termo aqui nessa posição, tá? Então, vamos ficar com o seguinte, u'
y1 mais o y' mais v' y2 mais v y2', mais o restante, né? Que restante? Q vezes y. Tá? Então, Q mais Q vezes yp, né? Que para a gente está sendo escrita dessa maneira. Essa é a nossa proposta, né? E o y1 vy2. E isso tem que ser igual a r de x, né? O r, para que ela seja a solução. Tá? Então, está aqui a minha solução. A proposta de solução, estou propondo que eu possa escrever dessa maneira. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer aparecer nessa equação aqui. Agora a gente vai fazer simplificações. Então, eu vou tentar fazer aparecer essa equação, né, homogênea, onde eu tenho um aqui e a mesma coisa onde eu tenho um 2 aqui. Para que isso? Para que eu possa usar o fato de que y1 e y2 são soluções dessa equação e zerar esses termos que aparecerem. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Bom, vamos procurar os termos que tem y1 linha ao quadrado e, perdão, que tem y1 duas linhas e y2 duas linhas. Tá? E juntar com os termos que tem y1 e os termos que não tem, que só tem y1 sem estar derivado, é a mesma coisa para o y2. Parece complicado, mas não é não. Olha só, a ideia é o seguinte. Eu tenho que fazer aparecer y1 duas linhas. Onde é que eu posso tirar um termo que tem y duas linhas? Nesse cara aqui. Né? Porque aqui eu tenho uma derivada e aqui eu já tenho y linha. Se eu derivar novamente esse cara, vai aparecer y duas linhas. Tá? E esse cara eu quero. Então vamos concentrar a atenção nesse termo aqui. Então, se eu for colocar ele para fora dessa derivada, eu tenho que derivar ele. Então, quando eu derivar, novamente vai ter a derivada do produto. Então, eu vou ter o linha, que é a derivada do primeiro, vezes y1 linha, mais u vezes y1 duas linhas. Tá certo? Então, eu retirei esse termo de dentro aqui. Tá? Calculei a derivada dele explicitamente. O resto eu vou manter. Vou fazer a mesma coisa com o vy2 linha. Por quê? Porque com essa linha que já tem aqui, se eu derivar mais uma vez, vai aparecer o y2 linha. E eu quero ele, tá certo? Então, eu vou retirar também esse termo aqui para fora da derivada. Então, se eu botar para fora, eu tenho que derivar, tá? Então, vai aparecer v', y2 linhas, mais v, y2 duas linhas. Tá? O resto eu mantenho. Tá? O resto eu vou só reescrever. Então, mais... O que sobrou aqui nesse termo? Bom, sobraram esse e esse. Então, vou manter. Não vou derivar para não aparecer muito termo. Termos desnecessários, vocês vão ver. O linha y1 mais v linha y2. Mais todo o restante que eu já tinha. Então, para eu não perder tempo, Ctrl C, Ctrl V. Mais todo o restante que eu já tinha. Pronto. Agora, eu vou agrupar o que eu falei para vocês. Por exemplo, eu vou pegar todos os caras que são multiplicados por u, mas não u linha ou u duas linhas, só por u mesmo, tá? Então, eu tenho esse termo, eu tenho, cadê você? Esse termo, e eu tenho esse termo, tá? Todos esses eu tenho u vezes alguma coisa. Então, eu vou colocar esse u em evidência, então vai ficar u que multiplica. No primeiro vai ficar y1 duas linhas, y1 duas linhas. Nesse termo aqui vai ficar P, que tem esse pré-fator P, vezes y'. Então vai ficar P, y'. E no próximo tem o pré-fator Q aqui. Então vai ficar Q, y'. Tá? Mas vou fazer agora a mesma coisinha, a mesma coisa, para os caras que estão acompanhando o V. Só o V, não é o V derivado, tá certo? Então eu tenho esse termo, tenho esse termo e tenho esse termo. Tá? Para que você está fazendo isso, professor? Para usar o fato de que y1 e y2 são soluções de homogênea e poder zerar esses caras, tá? E simplificar a nossa expressão. Então, ficou assim, ó, V que multiplica y2 duas linhas, mais tem o pré-fator P, então ficou P, y duas linhas, mais o pré-fator Q na outra, Q, y2. Tá? E todo o restante se mantém. Vou só repetir. Então, vamos repetir o que a gente não está utilizando. Mais todo o restante. Então, o que eu não utilizei? Esse termo. Então, vou colocar eles aqui. Então, ficou assim, ó, u', y', vou fazer devagar aqui, u', y', mais v', y2', mais esse termo que está aqui, né? Não foi utilizado. Então, u', y1 mais v', y2. Lembrando que aqui tem uma linha, né, professor?
professor? Tem, ó. Deixa eu só organizar aqui. Tem uma linha, porque ele veio daqui, ó. Tem uma derivada explícita, tá certo? Faltou aqui, corrigido. Então tem uma derivada aqui. Mas esse termo aqui já foi todo utilizado. Desse daqui, sobrou P que multiplica. Não usei esse e nem usei esse. Então, esses caras eu tenho que reescrever aqui, tá bom? Então, o' y1 mais b' y2. E tudo isso é igual ao r de x lá do outro lado. Tá? Um pouquinho trabalhoso, né? Mas agora vai começar a aparecer as simplificações. Como y1 é solução da equação homogênea, isso aqui é zero. Né? Pelo que a gente já comentou lá em cima. Como y2 é solução da equação, isso aqui também é zero. Pelo mesmo motivo. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou só isso aqui. Então, deixa eu copiar aqui embaixo, reescrever o que sobrou. Então, ficamos com o seguinte. O' y' mais v' y2' mais o' y1 mais v' y2' linha mais p que multiplica o' y1 mais v' y2. Né? E tudo isso igual ao nosso r. Ok, então sobrou isso aqui. Então, veja agora que o que a gente tem que fazer é determinar quem é U e quem é V, né? Mas quantas equações eu tenho? Bom, eu só tenho uma equação, pessoal. Ó, só tenho essa equação. Mas quantas incógnitas eu tenho? Duas, U e V. Então, como é que eu vou conseguir determinar esses dois caras se eu só tenho uma equação? Então, eu preciso de mais uma outra, né? Duas equações, duas incógnitas. Talvez eu consiga encontrar essas incógnitas, esses parâmetros, tá? Então, a ideia é agora impor uma condição adicional, né, para que eu possa ter uma maneira de encontrar o IV. Tá? Então, a condição que eu vou impor é a seguinte, é que isso aqui é zero. Mas isso dá certo, professor? Vamos ver, né? Então, como o IV são arbitrários, eu posso impor qualquer coisa. Se isso vai me dar alguma coisa útil ou não, a gente vai ver já já. Então, eu vou impor que essa combinação específica aqui de U, Y1, V e Y2 é zero. Então, eu vou ficar com essa equação. U' y1 mais V' y2 igual a zero. Mas veja que o que está aqui é exatamente o que está aqui dentro. Ó, né? Então, isso aqui é zero, a derivada de zero é zero. Então, esse termo aqui vai anular. Esse termo aqui anulou porque eu defini isso dessa forma. E o que sobrou foi esse termo igual ao outro termo que está lá do outro lado, que é o r de x. Tá? Então, ficamos com essa primeira equação, que é uma imposição que eu coloquei, mais o que sobrou da imposição, que é essa aqui, ó, mais V' y2' igual a R. Ah, agora eu tenho um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Professor, mas as minhas incógnitas não eram U e V? Sim, continua sendo. Não, mas aqui estão nas derivadas. Tudo bem. A gente resolve para as derivadas e depois integra. Tá? E acabou. O método é isso. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é resolver esse sistema para U' e V', e depois que eu tiver U' e V' separadamente, eu integro. Tá? E aí, com isso, eu vou encontrar o IV. Com o IV, eu tenho a solução particular. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos escrever primeiro isso aqui em notação matricial, né? Notaçãozinha de sistema. Então, de novo, as minhas incógnitas são U e V. Por que esse método chama variação dos parâmetros? Porque aqui, ó, a gente tem exatamente isso, a variação, ou seja, a derivada dos parâmetros que a gente está tentando determinar. Então, esse cara na forma matricial vai ficar assim, ó, y1, y2, y', y2', que multiplica U' e V', e isso tem que ser igual a esse vetor aqui, ó, 0 e R. Tá? Professor, está certo? Multiplica aí, veja. Ó, esse vezes esse mais esse vezes esse é igual a esse, que é a primeira equação. E a mesma coisa para a segunda. Tá bom? Então, o que eu quero encontrar é o IV. Como é que eu posso encontrar o IV? Bom, aqui eu posso usar a regra de Cramer, né? Por exemplo, o U aqui, que é o primeiro carinha, o U', ele vai se escrever assim. Deixa eu colocar mais aqui para baixo. O U' vai se escrever assim. É o determinante dessa matriz, trocando essa coluna, né, pela coluna dos resultados. Então, vai ficar assim, ó, 0R y2, y2'. Então, fica esse determinante em cima. E embaixo fica o determinante dessa matriz. Então, fica y1, y2, y', y2'. Essa aqui é pela regra de Cramer.
Então aí já deve ter, né, aparecido algo que chamou a atenção de vocês. O que é isso aqui de baixo? É exatamente o Wronskiano. Então, pelo fato desse Wronskiano nunca ser nulo, é que eu posso encontrar o linha dessa forma. E por que esse Wronskiano nunca é nulo, professor? Porque y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da homogênea. Então, eles são linearmente dependentes. Então, esse Wronskiano lá, pela forma de Abel, nunca se anula, né? Então, aqui em cima eu posso calcular, vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Esse cara vai zerar. Então, em cima vai ficar menos y2 vezes r de x. Então, menos y2 vezes r. E embaixo eu vou colocar o Wronskiano assim de forma abreviada. Tá certo? Então, encontramos uma expressão para U'. Se eu fizer a mesma coisa para V', vai ficar a mesma expressão, né? Só vai mudar o determinante aqui em cima. E embaixo continua sendo o Wronskiano, então vou colocar só assim de forma abreviada. E em cima eu vou ficar com o seguinte determinante. Então, vai ser o determinante dessa matriz, trocando essa coluna pela coluna dos resultados, né? Então, vai ficar assim, ó, y1, y', 0 e r. Então, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu subir mais um pouco. Vamos ficar com o seguinte. Deixa eu só... Melhorou. Vamos ficar com y vezes r, aqui deu 0, dividido pelo Wronskiano. Mas isso aqui não me fornece U e V, não. Me fornece as derivadas de U e a derivada de V, né? A derivada de U é igual a essa expressão. E a derivada de V é igual a essa expressão. Ah, mas se eu quiser as funções e não suas derivadas, basta integrar, tá? Então, moral da história, U de x vai ser a integral de menos y2 de x. Vou colocar esse menos para fora. Vai ficar menos a integral de y2 de x, r de x, dividido pelo Wronskiano, dividido por w de x, dx. Então, dessa maneira a gente encontra U. E o v de x vai ser a integral de y1 de x vezes r de x, dividido pelo Wronskiano. Tá certo? Pronto. Então, basta calcular essas duas funções, U e v, multiplicar pelas funções que são soluções da homogênea, que aí com isso eu vou ter a solução particular. Então, com uma solução particular, basta somar a solução homogênea e eu tenho a solução geral da equação. Tá? Então, esse método é bem assim, é bem simples, né? Qual é o empecilho, qual é o trabalho que a gente tem? Calcular integrais, né? Essas integrais aqui podem dar trabalho para a gente, mas em tese é isso, o método é esse e ele funciona. Tá? Então, para que a gente... Se vocês notarem, nessas duas expressões sempre aparece assim, integral de alguma coisa vezes r dividido pelo Wronskiano. Tá? Em todos os dois casos aparece dessa maneira. O que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, é uma regrinha que eu criei para eu não esquecer. Se aqui é v, lembra, a solução particular é assim, u y1 mais v y2, certo? U está associado sempre a y1 e v está sempre associado a y2, sempre. Então, se eu quero encontrar o v, vai ser uma integral desse tipo. Mas quem eu vou colocar aqui, professor? O contrário do que está aqui. Então, como aqui o y2 é que está associado a v, o contrário vai ser y1. Tá? Só isso. Porque a integral sempre vai ser essa mesma estrutura. Ah, mas se eu quiser o u, professor? Vai ser a mesma coisa. Vai ter um r de x aqui, vai ter o w de x aqui, o Wronskiano, e aqui vai ser o contrário daqui. Então, qual é o contrário de y1? y2, mas é o contrário mesmo. Como aqui está positivo, você coloca negativo. Tá certo? Então, eu criei assim para mim essa regrinha mnemônica e eu não esqueço. Né? Porque eu penso dessa maneira. Mas aí fica como vocês quiserem, fica a critério de vocês. Lembre, percebo, na verdade, que em todos tem o termo r de x, que é o termo que a gente chama não homogêneo ou forçante. Tá? Ou o termo externo, né? A força externa, dependendo da aplicação ou do sistema que você está resolvendo ou modelando, cada problema tem uma nomenclatura diferente. Mas sempre tem esse terminho aí, tá? Ok, o que a gente vai fazer agora? Uma batelada de exemplos. Tá? A gente vai ver exemplos diferentes, né? Onde o termo forçante ou o termo não homogêneo, né? O r de x, tem características distintas. Tá? Então a gente vai ter a oportunidade de ver o caso onde r de x é um polinômio, que é o primeiro aqui, onde o termo forçante é uma exponencial, onde são funções trigonométricas, onde é função logarítmica e assim por diante. Aí no final a gente resolve um PVI. Então, a ideia da resolução de qualquer um problema desse tipo é seguir os seguintes passos. Então, deixa eu só marcar aqui o que a gente está resolvendo. Vamos determinar a solução
geral dessa equação, tá? Então, a equação fornecida é y duas linhas menos y igual a x, tá? Então, vamos seguir os seguintes passos, que aí a gente evita, minimiza os erros, tá? Então, o primeiro passo sempre vai ser determinar a solução da homogênea. Solução da... Porque eu vou precisar da y1 e y2 para construir o IV, tá? Então, esse é o primeiro passo da gente. Solução da homogênea. Então, vamos seguir esses passos que minimizam os erros. E fica até fácil descobrir onde a gente errou, se a gente fizer de forma organizada assim. Então, quem é a equação homogênea associada? Essa aqui, ó, y duas linhas menos y igual a zero. Como é que eu resolvo ela? Bom, como tem coeficientes constantes, a gente usa o método da equação característica, que consiste em converter essa equação diferencial numa equação polinomial, que é essa daqui, né? A gente já aprendeu a fazer isso. Então, as raízes desse cara são lambda 1 e lambda 2 igual a mais ou menos 1. Né? Então, essas duas raízes, 1 e menos 1. Então, a solução homogênea vai ficar uma combinação linear de e elevado à primeira raiz, que é 1 vezes x, mais outro produto, né, outra constante, que multiplicar e elevado a menos a segunda raiz vezes x. Tá? Então, eu vou tomar aqui de forma arbitrária y1 como sendo e elevado a x e y2 como sendo e elevado a menos x. Eu podia trocar, professor, a ordem, podia ser chamar essa aqui de y1 e essa outra de y2, claro. Mas feito isso, usa essa ordem até o final, senão vai atrapalhar. Tá? Você não pode mudar no meio do percurso, não. É porque o IV vão depender desses carinhas. Então, está aqui o meu y1, está aqui o y2. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos partir para a busca da solução particular. Então, o segundo passo é a solução particular. E para encontrar a solução particular, eu vou precisar descobrir ou identificar quem é o meu R de x e calcular o Wronskiano. Mas o R de x é tudo que está aqui, ó, é a parte não homogênea. Então, esse é meu R de x, certo? Outra coisa, pessoal, muito importante. O pessoal erra muito quando vai aplicar esse método, porque não verifica se a equação está nesse formato. Como assim nesse formato, professor? Nesse aqui, ó, y duas linhas, mais p de x, y', mais q de x, y, igual a r de x. O coeficiente do termo de maior derivado, ou seja, o coeficiente de y duas linhas tem que ser 1. Tem que ser 1, tá? Porque o método foi desenvolvido, as equações que eu encontrei foram desenvolvidas para essa situação. Se tiver qualquer coisa diferente de 1 aqui, a primeira coisa que você vai fazer é dividir por esse fator, para tornar que isso aqui fique 1, porque isso vai alterar quem vai ser o seu P. Vai alterar quem vai ser o seu R. Ah, professor, mas nas minhas expressões não aparece P e Q, mas aparece R. Tá? Então, se aqui tivesse, por exemplo, 7x, você ia ter que dividir esse cara por 7x, e esse cara seria o seu R de x. E isso faz toda a diferença, pessoal, faz toda a diferença do mundo, tá? Então, cuidado quando for aplicar o método, tá certo? Sempre verifique se o coeficiente do termo de maior ordem, ou seja, da derivada segunda, é 1. Se não for, simplifique. Ok, então agora vamos para a solução particular. Então, como eu falei, eu preciso saber quem é o R de x. Nesse nosso caso, o R de x é um monômio, R de x é o próprio x, né? Agora eu preciso calcular o Wronskiano dessas duas funções. Então, eu vou calcular o Wronskiano de e elevado a x, e elevado a menos x aqui. E elevado a menos x. Derivada de e elevado a x é ela mesma, derivada de e elevado a menos x é menos ela. Pronto, de forma que isso aqui, se eu fizer esse cara vezes esse, aqui vai ficar x menos x no numerador, né? Perdão, no expoente, que vai dar 0. E elevado a 0 é 1, mas tem esse menos aqui, vai ficar menos 1, né? A mesma coisa acontece nessa direção, mas como é esse cara menos esse, então vai aparecer um menos 1, menos 1 dá menos 2. Ok, então o Wronskiano realmente é diferente de 0 e tem que ser, né? Por quê? Porque esses caras formam um conjunto fundamental de solução. Então, esses caras não podem se anular em nenhum momento. Ok, então com esses carinhas agora eu posso partir para o cálculo de U e V. Então, U é menos a integral de y2 vezes r de x dividido pelo Wronskiano, não é isso? Então, vai ficar menos a integral. Quem foi y2? Bom, eu chamei de e elevado a menos x. Por isso que é importante, uma vez que você deu o nome aos bois aqui em cima, se você diz que essa é y2, você tem que manter essa notação até o final, porque vai precisar disso aqui. Você não pode chamar essa de y1 e aqui usar y1 como esse cara, tá certo? Ou vice-versa. Tá bom? Então, cuidado quando for fazer esse tipo de problema, for resolver esse tipo de problema. O nosso r de x é o próprio x, né? E aqui embaixo tem um Wronskiano que deu menos 2. Tá? Então, eu tenho que calcular essa integralzinha. Ok? Então, vamos simplificar aqui. Vai ficar 1 meio da integral de x vezes e elevado a menos x dx. Então, como eu falei, a parte trabalhosa desse método é só as integrais, tá? Então, por exemplo, essa integral aqui eu posso fazer como?
posso fazer por partes, né? Então aqui vai ficar 1 meio de esse cara vezes esse, né? Então vai ficar x vezes e elevado a menos x, menos a integral de v du, né? Que VDU, né? Deixa eu colocar aqui. Então já estou usando letra V e U para outras coisas. Então vamos chamar S e dt, tá certo? Então S vai ser o x, de forma que ds vai ser o meu dx. dt vai ser e elevado a menos x dx, de forma que t vai ser menos, vai ser a integral dela que é menos isso aqui, tá bom? Então na formulinha vai ser esse cara vezes esse, então vai ficar menos, já tinha um meio ali, né? Deixa eu colocar aqui para baixo para ficar mais fácil. Já tinha um meio, então vai ficar menos esse cara vezes esse, ou seja, menos x vezes e elevado a menos x, menos, que é da fórmula, a integral de TDS. TDS. Então, menos da fórmula com esse menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar em essa integral. Tá bom? Algumas eu vou fazer, outras eu vou aproveitar algum resultado. Então, isso aqui vai ficar 1 meio de... A integral de e elevado a menos x é menos ela. Então, vai ficar 2 menos. Tem esse menos e o menos que aparece daqui. Então, vou colocar aqui para fora. Então, ficou menos 1 meio de x mais 1. Posso tirar isso aqui. X mais 1 vezes e elevado a menos x. Tá? Então, isso aqui é o nosso u. Tá certo? Então, o u dá exatamente isso aí. Agora, eu preciso encontrar... Na verdade, isso aqui... Deixa eu ver se está tudo certinho. Isso. Aí, agora, a gente precisa encontrar o v. Vamos para... Deixa eu só guardar isso aqui na caixinha. Agora vamos encontrar o nosso v. Deixa eu subir aqui, só para conferir se está tudo certo o que a gente fez. Tá aqui, ó. X mais 1 sobre 2 tem um menos e é elevado a menos x, certinho. Porque se der um errinho de sinal, pessoal, para descobrir depois, dá um trabalho, viu? Então cuidado quando for fazer esse tipo de problema, resolver esse tipo de problema. Então v vai ser algo similar. Então vai ser integral o y1, né? R de x sobre o Wronskiano dx. Ok, então o Wronskiano a gente já viu que dá menos meio, perdão, dá menos 2, mas eu posso colocar como menos meio, porque ele está no denominador. O y1 foi e elevado a x, e o r de x é o próprio x, então ficou a integral de x vezes e elevado a x dx. Tá. Então isso aqui vai ficar menos 1 meio, aí vai ficar esse cara vezes ele mesmo, x vezes e elevado a x, menos a integral de elevado. Estou fazendo por partes, tá certo? Menos a integral de elevado a x dx. A integral de elevado a x é ela mesma, então vai ficar só e elevado a x. Aí eu posso colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar x menos 1. Então, ficamos com menos x menos 1 vezes e elevado a x. Então, está aqui o v. Tá? Guarda aí. Pronto. Agora que eu tenho o IV, eu posso montar a solução particular. Tá certo? Então, agora a gente vai montar essa solução aqui, ó. A solução particular, tá bom? Então, como é que vai ficar? Então, a solução particular vai ficar... vou colocar o x não. Vai ficar u vezes y1 mais v vezes y2. Ou seja, cadê o meu u? Tá aqui, ó. Então, ficou menos 1 meio de x mais 1 vezes e elevado a menos x vezes y1, que é elevado a x. Mais o v, que está aqui embaixo, né? Ele é menos, então vou colocar o menos aqui. 1 meio de x menos 1 elevado a x vezes y2, que é elevado a menos x. Veja que essas exponenciais vão se cancelar, né? Vai dar 1 aqui, né? Então, sobrou apenas o seguinte. Então, a solução particular, nesse caso, ficou menos 1 meio. Tem um menos 1 meio para todo mundo, vou colocar em evidência. Aí, sobrou x mais 1 desse termo, x menos 1 desse. Então, esse cara cancela com esse. Aqui ficou 2x dividido por 2 dá x, só que tem um menos aqui fora. Então, a solução particular é só menos x. E, professor, a solução particular sempre vai ser menos o que está lá em cima, menos a função r de x? Não. O que sempre vai acontecer nesses casos é que se o r de x for um polinômio, a minha solução particular vai ser um polinômio. E de mesmo grau. Lembra, o r de x lá em cima era o próprio x. Então, um polinômio de grau 1. Então, aqui também vai ser um polinômio de grau 1. Mas ele poderia ser mais completo. Ele poderia ser, por exemplo, algo do tipo 2 mais 3x. Mas o que importa é que ele tem que ser um polinômio de mesmo grau que o r de x, tá certo? Isso sempre acontece. Então, agora que eu tenho a solução particular, o próximo passo é montar a solução geral. Que é só somar, né? Mas eu gosto de dividir. Assim. Então, o terceiro passo
solução geral. E se eu tivesse um PVI para resolver, seria 4 passos. Seria fornecer as condições iniciais e determinar quem são as constantes. Então, a solução geral, a gente já sabe que é a solução da homogênea, mais a solução da particular. Então, a solução geral dessa equação vai ficar a solução da homogênea, que é C1 elevado a x, mais C2 elevado a menos x, mais a solução particular, que é menos x. Tá? Então, essa é a solução completinha desse problema. Tá certo? É o que deve estar escrito aqui em algum canto no material. Deixa eu procurar. Aqui, ó. Tá certo? Então, essa é a solução geral da minha equação diferencial. De novo, se tivesse sido dado condições adicionais, condições iniciais, eu descobriria quem são essas constantes C1 e C2 aqui. Tá? Mas não foram dadas, então a gente para aí mesmo. Ok, então vimos um exemplo onde o fator, o R de x, né, o nosso fator não homogêneo, o termo forçante, né, ele é exatamente um polinômio. Vamos ver agora um caso onde ele é uma exponencial. Tá? Estou só apagando aqui para ganhar espaço. Então vamos ver um caso onde ele é uma exponencial. E aí vocês vão ver que essa exponencial vai se refletir, ou vai ser refletida na solução particular. Isso sempre vai acontecer. Tá? Então, está aqui o probleminha. Vamos resolver essa seguinte equação aqui. Ó. Vamos achar a solução geral dela. Ó, professor, a equação homogênea é a mesma, só muda o R de x. Vai mudar muita coisa? Vai mudar, pessoal. Mas, assim, a ideia desses exemplos é que a gente consiga fazer vários exemplos com R de x diferentes. Tá? Então, a solução homogênea a gente já sabe achar, sabe determinar mesmo. Então, o foco aqui é utilizar o método para encontrar a particular. Tá? Então, para otimizar isso, eu estou repetindo a equação homogênea. Mas a equação diferencial, como um todo, é diferente. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a solução homogênea. E a gente já sabe a solução da homogênea aqui. A gente acabou de fazer isso. Homogênea. Então, a solução da homogênea, a gente já viu que é y1 igual a e elevado a x. É a mesma equação, tá? y2 é elevado a menos x. Agora vamos partir para o que interessa. Segunda parte, que é a solução particular. Então, na solução particular, eu preciso identificar quem é o R de x, mas a gente já sabe que é o e elevado a 2x, né? Que é o termo não homogêneo ou forçante. E agora a gente precisa do Wronskiano, mas o Wronskiano a gente já calculou no exemplo anterior. É o mesmo, né? Porque são as mesmas funções, dá menos 2. Então, já posso ir direto para o cálculo de U e V. Então, U vai ficar menos a integral de y2, o meu y2 é o e elevado a menos x, né, vezes e elevado a 2x, que é o R de x, dividido pelo Wronskiano, que é menos 2. Então, esse menos com esse menos vai cancelar. Então, isso aqui vai ficar 1 meio da integral de e elevado a x dx, né? Porque isso aqui vai simplificar, vai ficar 2x menos x, vai ficar só x. E a integral do exponencial é ela mesma. Então, ficou 1 meio de e elevado a x. Esse é o U. Guarda aí. Agora, vamos para o V. Então, o V vai ficar muito parecido. Vai ficar integral de y1. Y1 é e elevado a x. Vezes o R de x, que é elevado a 2x. Dividido pelo Wronskiano, que é menos 2 dx. Então, isso fica menos meio da integral de e elevado a 3x dx. A integral de e elevado a 3x é um terço disso. Como já tem um negativo, ele vai ficar menos 1/6 de e elevado a 3x. Pronto, acabou. Temos U e temos V. Podemos montar agora a solução particular. Então, a solução particular vai ficar U, que é 1 meio de e elevado a x, vezes y1, que é e elevado a x, mais, na verdade, menos, porque tem esse menos aqui. V, que é 1/6 de e elevado a 3x, vezes y2, que é elevado a menos x. Então, a solução particular vai ficar 1 meio de e elevado a 2x menos 1/6 da mesma coisa, né? 1 meio menos 1/6 dá 1/3. Então, 1/3 de e elevado a 2x. Então, essa é a nossa solução particular. De novo, veja que a solução particular, o R de x é refletido na solução particular. Quem era o R de x da gente? Era e elevado a 2x. Olha que ele aparece aqui novamente. Tá? Claro, vai ter um pré-fator diferente. Não precisa ser o mesmo que está aqui, 1. Se fosse assim, seria ótimo. Não precisaria encontrar, né? A solução particular seria sempre o R de x. Tá? Mas não é o que ocorre. Tá bom? Mas a gente tem noção de que se o R de x é um polinômio, a solução particular tem que ter esse polinômio. Se o R de x
é uma função exponencial, na solução particular tem que aparecer essa exponencial com o mesmo coeficiente. Como assim? Com o mesmo expoente. Se na solução particular, ou se no r de x tem e elevado a x, na solução particular tem que aparecer o mesmo e elevado a x, tem que ser o mesmo a aqui, tá certo? Isso aqui é 2, aqui tem que ser 2, isso aqui é 3, aqui tem que ser 3, assim por diante, tá bom? Isso é uma observação importante. E aí como é que fica a solução geral? Bom, é só somar, né? Então, por fim, terceiro passo, solução geral vai ficar da seguinte maneira. Então, a solução geral vai ser a solução homogênea, que a gente já sabe que é C1 elevado a x, C2 elevado a menos x, mais a solução particular, que é 1/3 de e elevado a 2x. Tá certo? Isso deve estar escrito em algum canto aqui. Está exatamente aqui. Tá? Pronto. É só isso, pessoal. A dificuldade desse método é só as integrais que podem aparecer, né? Pode dar um pouco de trabalho, tem que fazer por partes. Né? Às vezes cai integrais cíclicas, né? Você tem que fazer 2 vezes para ela aparecer novamente. Como a gente vai ver no próximo exemplo. Tá? Então, a dificuldade, né, desse método não é nem o método em si. São as integrais que aparecem. Né? Então, é bom dar uma revisadazinha nessas integrais envolvendo seno, cosseno, envolvendo exponenciais, envolvendo polinômios. Né? Que essas aparecem com bastante frequência. Tá bom? Então, agora vamos resolver um problema onde o termo forçante, ou r de x, ou o termo não homogêneo, é um termo trigonométrico. Tá? Aqui tem cosseno, então a gente já sabe que na solução particular tem que aparecer cosseno. Mas mais do que isso, como tem o cosseno, e eu sei que a derivada do cosseno é o seno, e como aqui a gente tem derivadas de primeira e segunda ordem, então é de se esperar que tanto apareça o cosseno como o seno também. Ah, pode aparecer só o cosseno? Pode. Pode aparecer só o seno? Pode. Mas, em geral, aparecem combinações desses dois caras. Por mais que o termo r de x não contenha o segundo termo, o seno nesse caso. Tá certo? É bem comum que apareçam tanto o cosseno quanto o seno. Tá, então, qual é a equação que a gente está querendo resolver? Essa aqui, ó. Y, duas linhas, menos 3y, mais 2y, igual a cosseno de x. Essa aqui é uma das equações que a gente já resolveu na aula passada. Então, vamos lá. Solução da homogênea, né? Da homogênea. Então, como é que fica a solução da homogênea? Vamos lá. Então, eu quero a solução dessa equação. Y, duas linhas, menos 3y, mais y' mais 2y igual a zero. Esse cara tem a equação característica, lambda 2, menos 3 lambda, mais 2 igual a zero, que a gente pode fatorar como lambda menos 1, né, vezes lambda menos 2, né? Tá certo? A gente já viu isso. Né? Ou então você encontra o delta, né, o discriminante, e acha as raízes, vocês vão ver que vão dar exatamente 1 e 2. Então, isso quer dizer que a primeira solução, y de x, vai ser elevada à primeira raiz, ou seja, e elevada a x, e a segunda solução vai ficar e elevada à segunda raiz, que é 2, né? Então, e elevada a 2x, tá bom? Ok. Então, a solução homogênea, se a gente quiser já deixar prontinho aqui, vai ficar C1 elevado à primeira, mais C2 elevado à segunda. Show de bola. Então, se quiser guardar, guarda aí numa caixinha. Ok. Agora, vamos para a solução particular. Solução particular. Então, a solução particular, novamente, eu preciso saber que é um r de x, mas o r de x nesse problema é cosseno de x. E preciso do Wronskiano dessas duas funções. Então, vamos calcular. Então, aqui foi elevado a x, que é a primeira, embaixo a derivada é a mesma, e elevado a 2x é a segunda, a derivada cai um 2, né? Então, quando eu multiplicar esses carinhas, eu vou ter 2 vezes e elevado a 3x, porque se soma, menos 1 vez e elevado a 3x. Então, vou colocar direto e elevado a 3x. Tá bom? Show de bola. Agora que eu tenho esses carinhas, eu vou calcular o IV. Então, U vai ficar menos a integral da segunda solução, né? Quem foi que eu chamei y2? Eu chamei y2 de e elevado a 2x. Então, vai ficar e elevado a 2x, aqui, vezes o r de x, que nesse caso é cosseno, dividido por esse carinha, tá? Dividido por e elevado a 3x. Então, isso aqui, depois que a gente simplificar, né? Esse cara pode passar para cima como menos 3x, aí subtrai desse carinha aqui, vai ficar e elevado a menos x. Então, ficamos com menos a integral de e elevado a menos x, vezes cosseno de x dx. Pois bem, essa é uma daquelas integrais que você tem que fazer 2 vezes para ela voltar, né? Você chama isso de i é menos a integral de e elevado a menos x, cosseno de x dx. Faz uma vez por partes, não dá nada. Faz mais uma vez por partes, reaparece i, e com isso você consegue calcular a integral. Então, para não perder tempo nas integrais, eu coloquei aqui a formulinha, tá? Então, se você for calcular a integral de uma função exponencial vezes o cosseno, o resultado vai ser isso. E elevado a ela, dividido pelo a ao quadrado mais 1, onde a é o coeficiente aqui do x, né, na exponencial, vezes a cosseno mais seno. Então, no nosso caso aqui,
o A é menos 1, tá certo? Então, usando essa formulinha aqui, a gente vai ter o seguinte, que é elevado a menos x cosseno de x, para a gente não perder tempo, né? Vai ficar e elevado a, o A é menos 1, então é elevado a menos x. Aqui embaixo vai ficar A ao quadrado, que é 1, mais 1 dá 2, tá? E aqui dentro eu vou ficar menos cosseno, então menos cosseno de x, mais seno, tá? Mas como aqui tem um menos, vai negar, vai mudar o sinal de todo mundo que está aqui. Então vai só ficar cosseno menos seno, tá bom? Então o resultado dessa integral, moral da história, u vai ficar e elevado a menos x sobre 2 cosseno menos seno, tá bom? Pra gente não perder muito tempo com isso. Ok. Bom, o próximo passo é encontrar v. Então v vai ficar integral e elevado a, bom, a primeira solução, né, da homogênea, que eu chamei lá de e elevado a x, vezes cosseno, dividido pelo Lorentziano, que foi e elevado a 3x. Né? Então essa integral vai ficar assim, ó, e elevado a menos 2x vezes cosseno de x dx. Então vamos usar a mesma forminha aqui, a mesma formulinha. Então a integral que eu tenho é e elevado a menos 2x, né? Então o a para mim é menos 2. Tá? Aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Deixa eu mexer aqui novamente que saiu. Então o a da gente aqui, ó, é o menos 2. Tá? Então usando menos 2 nessa formulinha aqui, eu vou ficar com o seguinte, que é a integral de e elevado a menos 2x vezes cosseno de x dx, vai ficar e elevado a menos 2x, o a é menos 2, mas ao quadrado vai ficar 4 mais um 5, e aqui vou ficar menos 2, né, que é o a, cosseno de x, mais seno de x. Pronto, esse é o resultado da integral para u, perdão, para v. Então, v vai ficar e elevado a menos 2x sobre 5, vezes menos 2 cosseno mais seno. Pronto. Então, esse é o resultado que a gente precisava. Com esse carinha, agora eu posso montar a solução particular. A solução particular vai ficar escrita u vezes y. Então, eu vou ter esse cara vezes y. O que é y? É elevado a x, né? Então, esse é elevado a x, que eu vou colocar aqui multiplicativo, vezes esse cara, vai sumir. Então, vai ficar apenas o menos meio. Perdão, o meio, né? Então, vai ficar assim, ó, o meio de cosseno de x menos seno de x. E agora, mais v que multiplica a segunda solução. V, que é esse cara, vezes a segunda solução, que é elevado a 2x. Esse elevado a 2x vai cancelar esse menos 2x. Vai ficar apenas 1/5 que está aqui, tá vendo? Então, vai ficar mais 1/5 dessa coisa. Menos 2 cosseno de x mais seno de x. Tá? Então, se você colocar os termos que tem cosseno em evidência, por exemplo, eu vou ter 1/2 de cosseno menos 2/5 de cosseno. Isso vai dar 1/10, tá? De cosseno de x. E agora você vai ter menos 1/2 de seno e vai ter 1/5 de seno positivo. 1/5 menos 1/5, exatamente. Menos 1/2 vai dar 3/10, tá? De seno. Ok? Então, deixa eu ver se bateu aqui. Menos isso, né, professor? Menos isso. Pronto, tá aqui, ó. Exatamente essa parte aqui. Então, essa é a solução particular. A solução homogênea, perdão, a solução geral, é só somar isso com a solução homogênea. Então, terceiro ponto aqui, terceiro passo, solução geral. Tá? Então, a solução geral é só somar esses carinhos. Então, a solução geral vai ser a solução da homogênea, C1 é elevado a x, C2 é elevado a x, mais a solução particular, que é 1/10 de cosseno de x, menos 3/10 de seno de x. Tá bom? Essa é a solução do nosso problema. Ok, então olha o que eu falei. Se a minha r de x contiver seno ou cosseno, isso vai ser refletido na solução particular. E como eu falei, em geral aparece a combinação dos dois carinhos, tá? Em geral, aparece tanto o seno quanto o cosseno com pré-fatores aí, com constantes multiplicativas. Tá bom? Ok, então vamos fazer agora um exemplo onde o r de x nem é exponencial, nem é senos e cossenos, nem é polinômio. Vamos pegar um caso onde o r de x é um logaritmo, tá? Um log da vida. E aí vocês vão ver que mesmo nesse formato, o método não quebra. Por que eu estou chamando a atenção, né, dizer que o método não quebra? Porque o outro método que a gente vai ver, que é o coeficiente a determinar, pelo método do chute, ou pela abordagem do chute inteligente, que a gente chama, né? Porque aqui eu acho que vocês já perceberam o seguinte, como eu venho comentando.
Se o R de x for um polinômio, por exemplo, digamos que meu R de x na minha equação, não importa a equação, tá? O que precisa analisar é a parte não homogênea. Então, digamos que meu R de x fosse algo do tipo x ao quadrado mais 3x mais 2. Então, o método dos coeficientes a determinar, que a gente vai ver, ele diz o seguinte: você vai supor que a solução particular tem a mesma forma que a solução homogênea, ou que a parte não homogênea. Qual é a parte não homogênea? É um polinômio de grau 2. Então, eu vou supor um polinômio de grau 2 mais completo possível. ax2 mais bx mais c. E aí a gente pega essa informação, joga na equação diferencial, e a gente vai encontrar uma equação, um sisteminha, né, de 3 equações, 3 incógnitas, para poder encontrar a ABC. Você troca o processo de calcular integrais pelo processo de calcular resolver um sistema de equações, sistema de equações lineares, né? Ok. Só que, e o mesmo acontece, por exemplo, se eu tivesse uma exponencial. Se a minha solução fosse algo do tipo, sei lá, a minha parte não homogênea fosse 3 vezes elevado a 5x. Então, como é que seria a minha solução tentativa, meu chute, né? Um chute guiado. Não pode ser um chute, aqui está a trave, você dá um chute para cá. Não, tem que ser um chute guiado no gol, né? Para ver se acerta. Então, como é que seria a solução tentativa que eu iria chutar aqui? Seria uma constante vezes e elevado a 5x. Ou seja, tem que ter o mesmo formato que esse cara. O que eu teria que determinar é quem é essa constante. Tá? E aí você joga na equação diferencial e encontra essa constante. Por isso o nome do método é coeficientes a determinar. Você vai determinar esses caras a posteriori, né? E se aparecesse, por exemplo, um cosseno da vida ou um seno, por exemplo, digamos que minha parte R de x fosse 3 seno de x. Ou 3 seno de 7x, tá? Só para ficar mais legal. Então, como é que seria a solução particular? Bom, eu iria tentar algo do tipo A cosseno de 7x, né, tem que ter o mesmo formatinho, mais B seno de 7x. Tá? E aí, novamente, joga na equação diferencial, faz as manipulações, e aí você vai ter um sistema envolvendo A e B. Isso sempre funciona? Não. Né? Tem vários casos que não funcionam. Por exemplo, se o R de x não for ou polinômio, ou exponencial, ou senos e cossenos, esse método quebra, não funciona. Então, já vejo que ele não é tão geral quanto esse que a gente está abordando agora. E mesmo nesse caso, onde eu tenho senos e cossenos, polinômios, exponenciais, o método tem um furo que precisa ser ajustado cada vez que a gente vai resolver. O furo é o seguinte: digamos que uma das soluções da equação homogênea foi e elevado a x. Tá? E aí, digamos que o seu R de x tem exatamente e elevado a x. Ó, digamos, sei lá, 7 vezes e elevado a x. Então, eu não posso supor como solução particular uma constante vezes e elevado a x. Por quê, professor? Porque esse cara já é solução da homogênea. Então, você tem que corrigir esse fato buscando uma outra função que seja linearmente independente desse cara, mas tenha esse mesmo formato. Então, como é que a gente faz? Multiplica por x. Né? A gente já viu lá na parte de redução de ordem que quando eu faço isso, normalmente eu ganho, quer dizer, eu sempre ganho uma função que é linearmente independente da outra. Né? E o que a gente faz é supor que esse cara vai ser solução da equação. Joga na equação e vai em busca do coeficiente a determinar, que nesse caso é o A. Então veja que esse método do coeficiente a determinar, que a gente vai ver na próxima aula, ele tem alguns furos, né? Tá? Então, alguns desses furos, né, a gente vai tentar tapar de forma sistemática. Mas ele não se aplica, por exemplo, se o R de x for um log. Ele não se aplica, por exemplo, se o R de x for tangente. Mas, professor, não aplica para seno e cosseno? Mas não para razões dessas funções. Tá certo? Então, esse método que a gente está vendo agora é mais geral. Tá? Mas o outro, eu não vou mentir não, é mais prático, tá? Mais rápido. Depois que você sabe qual é a forma da solução tentativa, resolver fica muito mais fácil. Tá? Ok, então vamos aqui para o nosso, depois dessa digressão, vamos para o nosso exemplo envolvendo um termo logarítmico. Então a equação diferencial é essa, y2' igual a ln de x. Ah, professor, mas aqui eu não precisaria de equação diferencial, métodos de equações diferenciais para resolver essa equação não. Basta integrar duas vezes, né? Mas a ideia é mostrar que o método funciona até nesse caso, tá? Ele não quebra. Tá bom? Eu poderia colocar outra equação aqui, poderia ser a y2' mais 3y' mais 5y igual a ln de x. Tá? Mas o foco não é saber resolver essa. Essa a gente já aprendeu os métodos. O foco é como resolver com esse cara. Tá? Então o foco aqui é no r de x e não na equação em si. Mas essa aqui também é instrutiva, tá? Porque olha só. Primeiro passo, solução da homogênea. Solução da homogênea. Então, tem que montar a equação característica, né? Qual é a equação característica? Ih, professor, não sei não. Só tem o y2, que eu vou transformar em lambda ao quadrado. Exatamente. Igual a zero? Isso mesmo. Então, quais são as soluções desse cara? É lambda 1 igual a lambda 2 igual a zero. Mas aí, como é que eu vou conseguir encontrar as soluções da homogênea? Bem simples. Como é que é a primeira solução?
é elevado à primeira raiz vezes x. Mas é elevado a zero, vai dar 1. Então, a primeira solução é uma função constante igual a 1? É. E a segunda? A gente já viu que, nesse caso, basta multiplicar a primeira solução por x. Então, só vou multiplicar isso por x? 1 vezes x é x? Isso. Pronto, tá aqui as duas soluções. Tá? Então, a solução homogênea é a combinação linear desses caras. Ou seja, C1 vezes 1, que dá C1, mais C2 vezes x. E tem que ser assim mesmo, pessoal, porque olha só, a equação diferencial, a equação homogênea associada, qual é a equação homogênea associada? Essa aqui, ó, y2 igual a zero. Diz o seguinte, você está procurando uma função cuja derivada segunda dela é zero para qualquer x. Qual função tem derivada? Pensa numa curva cuja derivada segunda sempre é zero. São as retas, né? Essas retas dadas dessa forma são exatamente as curvas que satisfazem essa equação. Tá bom? Então, olha só como o método aqui é bem robusto, né? O método da solução da homogênea. O da não homogênea também é robusto. Então, vamos lá. Vamos atrás agora da solução particular. Tá? Então, eu preciso saber quem é meu R de x. Bom, mas o meu R de x é um infame log. E eu preciso agora calcular o Wronskiano. Então, só colocar as funções. 1 e x, a derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Isso aqui vai dar 1. Tá bom? Então, o Wronskiano é 1. Então, o de x vai ficar menos a integral de y1, y1 é 1, não vou colocar, né, vezes a função, perdão, y1 não, y2. Né, o é y2, r sobre o Wronskiano. O Wronskiano é que é 1 que eu não preciso colocar. Tá? Então, o y2 é x, né? E o r de x é ln. Então, eu tenho que calcular essa integral. Tá? Vamos fazer ela aqui. Então, essa, como eu falei, é aquele tipo de integral que você tem que fazer duas vezes. Tá? Então, eu vou chamar i de menos a integral. Vou fazer só uma vez esse tipo de integral, mas eu sei que vocês já viram isso. Só para refrescar. Então, i vai ser essa integral. Tá? Então, vamos fazer uma vez por partes. Eu vou chamar, vou mudar até a cor aqui. Vou chamar s de x, de forma que ds é dx, dv, não posso usar v, né? dt é ln de x, dx. Qual a integral do ln de x? É x ln de x menos x, né? A primitiva é essa, né? Ok, então como é que vai ficar essa integral? Vai ficar menos, que já estava aqui, né? Então, esse vezes esse, s vezes t, então x vezes x dá x ao quadrado. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado, ln de x, aí x vezes esse menos x aqui dá menos x quadrado. Menos a integral de TDS, menos a integral de x, ln de x menos x, dx. Tá? Essa é a integral que eu tenho que fazer. Veja que não é um negócio muito legal, mas dá para fazer, pessoal. O que eu vou fazer agora? Note o seguinte, qual a integral que eu estou querendo calcular? Essa aqui, menos a integral de ln de x dx. E ela está aqui de novo, ó, menos a integral de ln de x dx. Então, essa aqui é a integral que eu estou querendo calcular. Eu vou passar lá para o outro lado, tá? Então, ela está aqui positiva. Quando passar para o lado de cá, ela vai passar negativa. Então, vai ficar assim, ó, menos duas vezes a integral que eu quero calcular. Tá? Duas vezes essa integral. Qualquer coisa, volta o vídeo e escuta novamente o que eu falei. Essa é a integral que eu estou querendo calcular. Tá? Exatamente ela. Menos a integral de x ln dx. Tá? Eu vou chamar ela de i. Que é o que eu chamei aqui no início, né? E aí, quando eu passar para o lado de lá, ela vai passar positiva. Por quê, professor? Porque tem esse menos aqui, tá bom? Ok. Então, ficamos com menos x ao quadrado. Estou só distribuindo. ln de x, menos com menos aqui vai ficar mais, x2. E aí, sobrou apenas menos com menos, mais com menos, menos de novo. Sobrou apenas menos a integral de x dx. Tá? Então, duas vezes a integral que eu quero calcular é menos x ao quadrado, ln de x, mais x ao quadrado, menos x2 sobre 2, que é a primitiva desse cara. Tá? Eu esqueci de falar no começo, mas essas constantes de integração que aparecem nas integrações indefinidas que a gente está fazendo, todas elas podem ser feitas iguais a zero. Tá bom? Porque no final das contas, se você encontrar uma coisa aqui, você encontrou u é igual a uma certa função f mais c1. Quando você multiplicar isso aqui pela primeira solução, você vai ter essa parte, f vezes y1, que é o que me interessa, mais c1 vezes y1. Mas c1 vezes y1 já aparece na solução homogênea. Então, isso pode ser absorvido na homogênea. Tá bom? Então, não precisa, em nenhuma etapa dessa, adicionar constante de integração. Então, aqui a gente ficou com o seguinte. Esse carinha aqui, vamos simplificar logo, dar um meio, né? Um meio de x2. Então, um meio de x2. Então, a integral que eu estou querendo calcular é só passar o 2 dividindo. Tá? Então, o que é a integral que eu estou querendo calcular é a metade disso aqui. Então, ficou menos
x2 sobre 2 ln de x mais 1/4 de x2. Esse é o u. Tá? Esse é o u. O v vai dar menos trabalho. Nesse tipo de integral, pessoal, sempre acontece isso. Sempre uma delas é mais trabalhosa que a outra. Se uma é bem trabalhosa, a outra é mais simples. Vocês vão ver isso agora na prática. Então, v vai ficar a integral da y1, que é 1, não preciso colocar, vezes o termo não homogêneo, ln de x, dividido pelo 11, que é 1, que eu não preciso colocar. Então, ficou só a integral de ln de x, que a gente já sabe que é x, ln de x menos x. Pronto. Então, já tenho u, já tenho v, agora eu vou encontrar a solução particular. Tá? Então, vamos lá. Então, a solução particular vai ficar a primeira solução, perdão, o u vezes a primeira solução é o próprio 1. Então, vai ficar exatamente o que está escrito aqui. Então, menos x ao quadrado sobre 2 ln de x mais 1/4 de x2, mais a segunda solução, mais o v vezes y2. O y2 era x, né? Então, vamos multiplicar tudo isso aqui por x. Então, vai ficar x2 ln de x menos x2. Tá? Então, a solução particular ficou como? Vamos ajeitar aqui. Então, a solução particular, eu tenho aqui x2 sobre 2, aqui eu tenho x2 que multiplico logo. Então, fica um meio positivo. Então, um meio de x2 sobre 2 ln de x. Aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho menos 4/4, vai ficar menos 3/4, né? Menos 3/4 de x quadrado. Então, essa é a solução particular. Deixa eu ajeitar aqui. Então, com a solução particular e a solução homogênea, a solução geral vai ficar a primeira, que é C1 vezes 1, só C1, mais C2 vezes x, então C2x, mais a solução particular, que é x2 sobre 2 ln de x menos 3/4 de x quadrado. Tá? Então, essa deve ser a solução geral do nosso probleminha. Vamos só conferir ali em cima. Então, isso pronto em algum momento, em algum canto aqui. Tá aqui, C1, C2x, x2 ln de x, exatamente. Tá? Exatamente. Claro, x tem que ser positivo, porque o log não admite zero ou um número negativo como argumento. Ok, então para terminar essa aula, vamos fazer um exemplo completo. Quando eu digo completo, um exemplo com PVI. Tá? Vamos fazer um exemplozinho com PVI. Esse que está exatamente aqui. Tá? Ok. Então veja que o método não é complicado. A parte chata são as partes envolvendo as integrais. Mas isso aí vocês tiram de letra, né? Ok. Então vamos lá. Então vamos resolver o seguinte PVI. Então eu tenho esse PVI aqui. Y duas linhas, mais 2y', mais 2y igual a 1. Sujeito à condição que y de 0 é 1 e que y' de 0 é 0. Tá, isso aqui, por exemplo, poderia modelar um sisteminha massa-mola. Né? Eu tenho uma molinha aqui, constante elástica K, acoplada a um bloquinho de massa M, aqui num piso que tem atrito. Tá? E aí você pega esse bloquinho, estica, né? E aí desloca ele, sei lá, um metro aqui para frente. E aí eu estaria, por exemplo, modelando esse carinha através dessa equação. Mais à frente a gente vai ver como é que faz isso. Com a condição de que a posição inicial dele é 1. Então, aqui ele estaria, o eixo y estaria aqui. Então, y de 0 seria 1. Aqui a variável, em vez de ser x, seria o tempo, né? E aí você puxou ele aqui e ele está parado. Parado quer dizer que a derivada, que é a velocidade, em 0 é 0. Tá? Então você puxou o bloquinho aqui e solta. Quando você soltar esse bloquinho, ele vai oscilar de volta, né? A molinha vai puxar, mas aí ele vai vir com muita velocidade, a molinha vai comprimir, e aí vai empurrar ele para lá e ele vai ficar nesse movimento oscilatório, né? Só que como tem atrito aqui, em algum momento ele vai parar. Tá? Então essa equação aqui, por exemplo, poderia ser utilizada para modelar essa situação, problema que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Na parte de aplicações, a gente vai ter a oportunidade de modelar exatamente esse sisteminha. Tá bom? Ok, então vamos ver como é que a gente encontra a solução desse PVI. De novo, o mesmo modus operandi. O primeiro passo é sempre a solução da homogênea. Tá bom? Então, como é que fica a solução da homogênea? Vamos ver. Então, a equação vai ficar lambda ao quadrado, mais 2 lambda, mais 2 igual a 0. O discriminante aqui vai ficar 4, menos 4 vezes esse cara vai ficar menos 8. Já vimos que estão no caso onde vão ter soluções complexas, né? Soluções do tipo seno e cosseno moduladas ou exponenciais moduladas por seno e cosseno. Ok.
Então, como é que vai ficar aqui? Lambda vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada desse cara, que é 2i, dividido por 2. Então, as raízes sempre, quando aparecem com parzinhos conjugados, né? A primeira é menos 1 mais i, a segunda é menos 1 menos i, tá? Então, aqui é o nosso alfa, né? Quando a gente resolveu o método da equação característica, no caso complexo, a gente denotou as raízes assim, a parte real da raiz é alfa, a parte imaginária é o beta, então o beta é 1. E aí as soluções ficam assim, ó, a primeira solução é e elevado a alfa x cosseno de beta x, né? O alfa para a gente aí é menos 1, então ficou e elevado a menos x. Quem esqueceu disso aí, volta lá no vídeo, tá? Que acho que é o nosso terceiro vídeo lá na playlist, que fala sobre o método da equação característica, tá bom? O último caso foi esse, considerado. E aí, vezes cosseno de o beta é 1, então ficou cosseno de x. A segunda solução é a solução senoidal, então ficou e elevado a alfa x vezes seno de beta x. Tá? Então, isso aqui ficou elevado a menos x seno de x. Então, essas são as soluções da equação homogênea. A solução geral a solução separada, né? A solução geral da homogênea é só combinar esses caras de forma linear. Então, é C1 vezes isso, mais C2 vezes esse outro carinha. Vou deixar para fazer isso só no final, tá? Então, segunda parte agora é a solução particular. Solução particular. Então, vamos lá. Eu preciso do r de x, mas o r de x aqui é a função constante 1, né? Se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. O r de x é um polinômio de grau zero. Então, já sabe que lá na solução tem que aparecer, tem que refletir isso aí, né? A solução particular, de alguma forma, tem que ser um polinômio de grau 1. Ou seja, um polinômio de grau zero, ou seja, uma constante. Então, vocês vão ver que a gente vai fazer conta aqui só para chegar numa constante, né? O bom do método coeficientes a determinar é que ela me daria essa constante de forma quase que automática, tá? Mas, enfim, não temos ainda o método, vamos por esse aqui, que é o mais geral. Pelo menos esse funciona em todos os casos. Agora eu preciso do Wronskiano entre essas funções, né? Então aqui vai ficar e elevado a menos x cosseno de x, e elevado a menos x seno de x, e embaixo preciso das derivadas. Como é que é a derivada do produto, e como a derivada da exponencial é a mesma, só vai mudar os fatores que vão aparecer na frente, então sempre vai aparecer um elevado a menos x, tá? Então eu vou deixar ele já aqui, porque eu sei que aqui vai cair o seguinte, menos esse cara, né? Então, menos cosseno, e quando eu derivar o cosseno vai dar menos seno, então vai ficar assim. Ou se eu quiser, boto menos para fora, né? Então, menos cosseno mais seno. Ok. No outro termo eu vou ter algo parecido, né? Então, elevado a menos x vai aparecer em duas vezes, então vou colocar aqui em evidência. Quando eu derivar a exponencial, cai o menos 1 vezes o seno. Quando eu derivar o seno, dá cosseno. Tá? Então vai dar isso aí. Vocês fazem as continhas, vocês vão ver que vai aparecer isso mesmo. Menos seno mais cosseno de x. Tá? E aí, quando você fizer esse produto, esse menos esse, bom, todo mundo vai aparecer elevado a menos 2x, né? Vou só colocar em evidência, tá? Porque, ó, vai ter elevado a menos x, elevado a menos x aqui, elevado a menos x aqui, elevado a menos x aqui. Então, todo mundo vai aparecer elevado a menos 2x. Então, no primeiro termo, você vai ter cosseno menos seno, menos cosseno seno. Aí, vou ter cosseno ao quadrado, né? Que é esse cosseno vezes esse. Vou ter agora menos, com esse menos aqui vai ficar todo mundo positivo, tá? Então, vai ficar cosseno seno, cosseno x, seno x e seno ao quadrado, tá bom? Então, veja que esse cara matou com esse, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Perdão. Então, o Wronskiano vai ficar e elevado a menos 2x, tá? Pronto, já temos tudo. Então, vamos lá para o cálculo do U. U vai ficar menos a integral da y2, y2 é elevado a menos x seno de x, vezes o r de x, que a gente quer 1, não preciso colocar, dividido pelo Wronskiano, que é elevado a menos 2x. Quando esse cara subir, vai ficar com elevado a 2x positivo, menos 1 vai ficar só 1x. Então, ficou menos a integral de e elevado a x seno de x dx. Aqui a gente pode novamente usar aquelas formulinhas, né, que eu mostrei lá no início. Para não ter que ficar refazendo esses cálculos, já está aqui, ó, a integral de e elevado a x seno de x vai dar esse carinha aqui, tá bom? Mas é uma integral cíclica, funciona se você quiser fazer na munheca mesmo, na força bruta. Se você não quiser recorrer a nenhuma tabelinha de integrais, funciona como aquele método que eu fiz para a função log, né? É uma integral daquele tipo, tá bom? Então, o resultado da integral vai ficar e elevado a x sobre 2
seno de x menos cosseno de x, tá? Para a gente não perder tempo. Vamos direto aqui. E a outra integral vai ficar o seguinte. O v vai ficar a integral de e elevado a menos x cosseno, que é y1, vezes o r de x, que é 1, dividido por e elevado a menos 2x dx. De novo, quando esse cara subir, vai ficar 2x positivo, simplificando, vai ficar e elevado a x cosseno de x dx. Novamente, tá aqui a integralzinha já pronta. Deixa eu só mudar para cá. Cadê você? Aqui. Aqui, ó. Vai ficar elevado a x cosseno mais seno, tá? Então, moral da história, v vai ficar e elevado a x sobre 2, só que agora é cosseno mais seno. Ok? Show de bola. Então, como é que vai ficar a solução particular? A solução particular vai ficar da seguinte maneira. Então, a solução particular vai ficar... Eu vou multiplicar esse carinha aqui pela primeira, que é elevado a menos x cosseno de x. Quando eu fizer isso, essa exponencial vai morrer, tá certo? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é multiplicar o que sobrou por cosseno. Então, vai ficar 1/2 de seno de x vezes o cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x, tá? Na outra parte, a outra parte da solução vai ser v vezes y2. y2 é elevado a menos x seno. De novo, esse cara vai cancelar com esse. Eu vou ficar apenas com 1/2 mais 1/2. Basta multiplicar agora seno por cosseno. Então, seno de x, cosseno de x. E agora mais seno ao quadrado. Mais seno ao quadrado. Deixa eu ver se eu não errei nenhum fator, porque eu estou achando que está faltando um menos em algum canto aqui. Deixa-me ver. Deixa eu ver. Cosseno elevado a x, cosseno menos seno, certo. Esse cosseno, show. E o outro vai ficar cosseno mais seno. Deixa eu ver. Ah, tá. A integral dá isso aqui, ó. Mas tinha um menos aqui fora que vai trocar o sinal aqui dentro. Então, em vez de ficar seno menos cosseno, é cosseno menos seno, tá, pessoal? Esse menos aqui, ó, tá? Ele estaria aqui, que aí quando passar aqui para dentro vai inverter a ordem, tá bom? Então, deixa eu só fazer essa correção, senão vai dar errado, né? Veja aqui um sinalzinho atrapalha tudo. Aí, então, aqui, em vez de ter esse positivo, é isso aqui negativo. Só trocar o sinal, tá? Só trocar o sinal. Ok, então se eu colocar o meio em evidência, veja que esse cara mata esse, eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1 vezes o meio. Então, olha como a solução particular é simples. A solução particular é uma constante. Tem que ser, né, um polinômio constante, né? Por quê? Porque era a forma do r de x, a gente já percebeu isso com os exemplos que se passaram, né? Que se o r de x for um polinômio, a minha solução particular tem que ser um polinômio mesma ordem. Como lá o r de x era uma constante, é um polinômio de grau zero, aqui tem que ser um polinômio de grau zero, né? Um trabalhão danado para chegar nisso, né, professor? O método de variação dos parâmetros me daria essa solução de forma muito mais rápida. Mas a gente não tem ele ainda, né? Então, como é que vai ficar a solução geral? Então, terceiro passo, solução geral. Solução geral só somar esses caras, né? Então, a solução geral ficaria C1 é elevado a menos x cosseno de x, que é a primeira, C2 é elevado a menos x seno de x, que é a segunda, mais meio. Tá. Para terminar o problema, agora eu vou colocar as condições dadas. Condições iniciais. Ele diz o seguinte, que em 0 a função é 0. Não, é 1, né? Y de 0 é 1. Mas y de 0 é só substituir onde tem x por 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, é elevado a 0 é 1, então C1, só sobrou C1 aqui, né? E ali no outro sobrou meio. Então C1 mais meio é igual a 1, então C1 é meio. Tá certo? C1 é meio. Então, vamos guardar essa informação aqui. E aí, se você derivar esse carinha e aplicar a condição em 0, que é 0, como está dito lá em cima, vamos ficar com o seguinte, y' de x. Se você calcular essa derivada em 0, vamos analisar o que vai acontecer, né? Bom, quando eu derivar esse termo, vai acontecer duas coisas. Tem uma parte que vem do cosseno e tem uma parte que vai virar seno, né? Quando eu derivar esse cara, quando eu derivar exponencial, vai cair o menos, né? Então vai ficar menos C1, mas C1 eu já sei que é meio, então vai ficar menos meio, que é o menos C1, vezes o cosseno de 0. E cosseno de 0 é 1. Então, esse termo, quando eu derivar e substituir, vai contribuir com menos meio. Então, certo? Não tem que calcular toda a derivada, né? Esse termo aqui, quando eu derivar ele, vai cair o menos, vai ficar menos C2. Mas quando eu calcular em 0, seno de 0 é 0, então ele não vai contribuir com nada. Quem vai contribuir é quando eu derivar esse cara nessa parte.
quando eu derivar o C2 vezes E elevado a menos x seno de x, nessa parte, porque a derivada do seno é cosseno. E quando eu calcular essa derivada em zero, vai dar cosseno de 0 é 1, E elevado a 0 é 1, então vai dar só C2. Tá? Na dúvida, faz as derivadinhas separadas, depois substitui, tá? E a derivada da constante é 0, e isso tem que ser igual a 0, tá bom? Então isso vai dar C2 também é meio. Olha que legal, né? Show de bola! Dessa forma, a solução do meu PVI vai ficar. Então, a solução do PVI, y de x, é C1 e C2 deu 1 meio, né? Então vai ficar 1 meio para todo mundo. Todas as duas tinham E elevado a menos x, né? Então, vou colocar o E elevado a menos x e o meio em evidência. Então, ficou E elevado a menos x sobre 2. Aí ficamos com cosseno mais seno, né? Mais a solução particular, que é 1 meio. Então, essa é a solução do problema. Olha que massa. Tá? Então, se você quiser estudar como é que essa coisa se comporta, né? O gráfico disso, a gente pode fazer o seguinte, olha só. O gráfico desse carinha aqui, E elevado a x cosseno ou E elevado a x seno, é o gráfico das funções seno mais cosseno, que é um gráfico, né, oscilatório, modulado por essa exponencial. Ou você pode pensar de outra forma, né? É o gráfico da exponencial modulado por seno e cosseno. Como assim? Se aqui for o gráfico de E elevado a menos x, você faz aqui o E elevado a menos x menos ela aqui, tá certo? Aí você sabe que o gráfico do que você tem que desenhar está entre essas duas curvas. Então, começaria, por exemplo, a gente sabe lá que y de 0 é 1, então começa aqui e você vai ter algo que vai ficar oscilando assim. Tá? Bom, só que como a função é deslocada de meio para cima, na verdade, isso aqui não é o eixo x está aqui embaixo. Tá? Uma maneira da gente fazer esse gráfico rapidinho. Tá? Então, y, e aqui é a solução y, solução particular, y igual a meio. Então, o que acontece é que quando x vai aumentando, à medida que, se você chamar, naquele problema de modelagem, né, se x for o tempo, então, para um tempo grande, essa coisa vai para zero, né? Por quê? Porque a exponencial está decrescendo. Né? Então, esse cara vai para zero, e aí a sua solução vai se aproximando cada vez mais da solução particular. Tá? Essa solução que para um tempo grande, ou para um x grande morre, essa solução aqui é chamada de solução transiente. Solução transiente. Ela só existe por um certo tempo finito, né? Ou seja, para um tempo muito grande ela desaparece. E o que sobra é essa solução que a gente chama de solução estacionária, porque não depende, entre aspas, do tempo, tá certo? Nesse caso aqui é o x, mas em um problema de modelagem normalmente é o tempo. Então essa aqui é chamada de solução estacionária, que é a que permanece. Solução estacionária. Ok? Que é justamente esse gráficozinho que a gente tem aqui, né? Tá bom? Aqui seria solução particular, meio, né? E aqui você tem a solução que fica oscilando em torno desse ponto. Tranquilo? Show de bola. Depois a gente vai parar por aqui e aí na próxima aula a gente retorna com esse método que eu falei para vocês, que é o método do coeficientes a determinar, só que eu vou mostrar para vocês através de uma outra abordagem, que é chamada abordagem do operador anulador. Tá? Para que a gente não precise ficar decorando, se a minha R de x tem essa forma, sei lá, um polinômio, então eu vou chutar uma solução particular de tal forma. A gente não vai chutar, tá? A gente vai usar a forma correta. E esse método do operador anulador é um pouquinho trabalhoso para você entender o início, tá? Mas depois que você entende como é que funciona, ele vai nos permitir sempre identificar qual é a forma da solução particular. E aí, uma vez que eu tenho a forma da solução particular, eu substituo na equação, vai encontrar um sisteminha, resolve o sistema, e aí a gente vai encontrar realmente a solução particular. Tá bom? Então isso a gente vai ver na próxima aula. Ok, vou ficando por aqui.